Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Sextou, meu amigo torcedor vascaíno, uma sexta de treino, de preparação, inclusive fechamento de preparação, porque anteontem foi dia de Vasco, amanhã já é dia de Vasco de novo. Nesse mês de abril, que será um mês bem agitado para o Vasco da Gama, amanhã é um jogo importantíssimo contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. A expectativa é que Fábio Carille poupe alguns atletas do time titular e, é claro, a gente vai trazer essas informações a vocês aqui durante este vídeo. Quem será o nome poupado ou quais serão os nomes poupados? Quais novidades irão acontecer no time do Vasco da Gama? O que teremos pela frente? Como o Vasco vai enfrentar o Corinthians? A gente vai comentar sobre isso aqui com vocês, falar também sobre Copa Comebol Sul-Americana. Ontem tivemos aí o jogo, né, que complementou a primeira rodada do grupo do Vasco da Gama. A gente vai trazer isso daqui a vocês nesse Acorda Vascão, informação muito importante, tá, torcedor vascaíno? E além dessas, muitas outras notícias. Teremos aí pela frente, de fato, um Acorda Vascão agitado, movimentado, cheio de muitas novidades para todos vocês. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá, vascaíno? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu, Lucas, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui, saindo sempre às 7 horas da manhã. Além do Acorda Vascão, também temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo, sai pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, para fechar com chave de ouro, saindo sempre pela parte da noite. Então, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. De verdade mesmo, não saia desse Acorda Vascão sem deixar o seu like aí e se inscrever no nosso canal. A gente está na meta, no objetivo tão sonhado, né, dos 150 mil inscritos. Eu conto muito com você para que esse sonho se torne realidade. Fechou? Vamos embora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui esse Acorda Vascão falando sobre Copa Comebol Sul-Americana, né, que hoje é de fato o assunto que mais interessa ao torcedor vascaíno. Tivemos anteontem, quarta-feira, um jogo importante contra o Melgar, um resultado em si muito interessante, entretanto, diante das circunstâncias do jogo, muito ruim. Pode parecer louco, né? Mas a realidade é essa. Se chega para você na quarta-feira de manhã e fala assim, olha só, você hoje vai ter o seu Vasco jogando contra o Melgar na altitude do Peru, no local a mais de 2.300 metros de altura, contra o atual líder do campeonato peruano, que tem 5 vitórias seguidas em 5 partidas. O empate tá bom? Eu, Lucas, ia virar para você e falar, cara, o empate tá ótimo, tá perfeito, vambora. Eu agarro esse resultado e levo para casa. Então, de fato, o empate contra o Melgar no Peru foi favorável. O grande problema em si não foi o empate, foi a forma como o empate aconteceu. Foram as tais das circunstâncias da partida. O Vasco muito superior, o Vasco melhor tecnicamente, o Vasco que tinha tudo para vencer o jogo, infelizmente acabou deixando levar, perder, escapar da sua mão a vitória e o Melgar automaticamente empatando o jogo no finalzinho com aquele gol bobo. Mas ontem tivemos aí mais uma partida desse grupo G, né, do Vasco da Gama, que complementou as partidas da primeira rodada do grupo. O Caraca, esqueci o nome do time, gente. Que loucura é essa? Esqueci completamente o nome do time. Esqueci, não, tá aqui, é Puerto Cabello, salvo engano. Puerto Cabello, isso mesmo. Ele entrou em campo contra o Lanús, jogo que ocorreu na Venezuela, e o jogo terminou empatado. Puerto Cabello empatou com o Lanús pelo placar de 2-2. O Puerto Cabello chegou a abrir 2-0, entretanto o Lanús foi atrás, recuperou o resultado e empatou. O Puerto Cabello ele teve até um jogador, aliás, o Lanús teve um jogador expulso aos 60 minutos aí da partida, e aos 15 minutos do segundo tempo. Nesse minuto, o Puerto Cabello já estava ganhando pelo placar de 2-0, entretanto, mesmo vencendo por 2-0 e com 1 a mais, o Lanús ainda conseguiu buscar esse resultado, né? O Puerto Cabello deixou escapar a vitória,
Lanús correu atrás com a menos e empatou com um gol marcado aos 69 e outro marcado aos 75 minutos. Com isso, o Vasco da Gama está com a classificação no grupo exatamente assim. O Vasco é o líder do grupo. Na vice-liderança temos o Melgar com os mesmos 3 pontos. Entretanto, o Vasco está na frente, salvo engano, pelo critério de cartões amarelos, tá? Eu vou até confirmar isso aqui também a vocês para a gente trazer todas as informações corretinhas. Mas, salvo engano, é exatamente isso, pelos cartões. A partida de ontem terminou com o Vasco levando 3 cartões amarelos, o Lanús e o Melgar 2. Estranho, cara. Alguma coisa tem aí. Porque o Vasco tem 3 gols pró, o Melgar tem 3 gols contra. Tá tudo igual. Tem apenas uma coisa que é o critério de desempate aí. Eu ainda não tô conseguindo identificar o que é que coloca o Vasco na liderança do grupo. Mas enfim, o que importa é o Vasco está na liderança do grupo, o Melgar na vice-liderança e temos aí Lanús e Puerto Cabello acompanhando as duas equipes. Que eu tenho a falar para vocês. Na terça-feira, o Vasco tem um outro jogo da Sul-Americana contra o Puerto Cabello. Essa partida é obrigação ganhar. Se o Vasco ele quer se classificar, o Vasco tem que vencer todos os jogos em casa. Contra Lanús, contra Melgar e contra o Puerto Cabello. A Sul-Americana só passa uma equipe por grupo de forma direta, né? O primeiro colocado ele vai e se classifica diretamente para as oitavas de final. E o segundo colocado de cada grupo ele enfrenta o terceiro colocado da Libertadores, né? Terceiro colocado eliminado, ou seja, da fase de grupos da Libertadores, ele se classifica para a Sul-Americana. Entretanto, ele faz um play-off, ou seja, ele faz um mata-mata. Ele enfrenta os terceiros da Libertadores, enfrentam os segundos da Sul-Americana e os classificados se juntam, né, aos primeiros colocados fazendo as oitavas da Sul-Americana. É exatamente isso, ou seja, o Vasco ele para se classificar direto para as oitavas tem que passar na primeira posição. E para pensar na primeira posição, o Vasco tem que vencer todos os jogos em casa e pontuar fora. Por isso que a vitória anteontem, né, melhor dizendo, era tão importante contra o Melgar, porque a vitória estava na mão. O resultado em si do empate não foi ruim. Entretanto, pela forma como o jogo se construiu, gente, a vitória era, poxa, obrigação, né, cara? Infelizmente. Mas, enfim, terça tem esse jogo contra o Puerto Cabello. É uma partida, na minha opinião, importantíssima também. O Vasco precisa conquistar a vitória. O Puerto Cabello é uma equipe que ontem nitidamente mostrou não ser boba. Hoje o Puerto Cabello é o 5º colocado do campeonato venezuelano. Tem aí em 9 partidas 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Está na frente equipes como Caracas, que é uma equipe bem tradicional na Venezuela. E olhando, né, para o Lanús hoje no campeonato argentino está aí na 7ª colocação, né? 7ª colocação do grupo B do campeonato argentino, tendo 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Nenhuma equipe vive um bom momento nas suas competições nacionais, a não ser o Melgar, que é o líder do campeonato peruano, e uma equipe que o Vasco conseguiu fazer frente. Entretanto, na minha opinião, a Sul-Americana ela vai ficar entre Vasco e Lanús. A primeira posição é entre Vasco e Lanús. A competição, a fase de grupos da Copa Sul-Americana é com o Lanús. Então o Vasco ele tem a obrigação de vencer o Puerto Cabello. Depois de enfrentar o Puerto Cabello em São Januário, o Vasco vai enfrentar o Lanús também em São Januário. É obrigação vencer, ficar com 7 pontos, tomar a liderança do grupo. E na Argentina, no mínimo um empate. O Vasco não pode perder para o Lanús na Argentina. O jogo do Vasco da Gama nessa Copa Conmebol Sul-Americana na fase de grupos é contra o Lanús. O Lanús pode ser uma equipe que não está boa, mas tem a sua tradição, né? O Lanús é uma equipe muito tradicional. A camisa pesa. Então é importante o Vasco, terça, olhar para o Puerto Cabello, vencer, enquanto o Lanús e São Januário vencer e buscar aí esse pontinho maroto contra o Lanús na Argentina, que muito provavelmente, caso o Vasco consiga, já vai garantir aí uma classificação bem encaminhada na primeira colocação do grupo para as oitavas final da Sul-Americana. Então, empatezinho aí que acabou deixando, né, o nosso Cruz Maltino, empate muito criticado e com razão, mas que deixou o nosso Vasco na primeira colocação do grupo G. Agora, meu amigo, a chave é virada, né? Amanhã já temos esse jogo importante contra a equipe do Corinthians. O elenco do Vasco vai a campo hoje no CT do Palmeiras para se preparar. Hoje, o Fábio Carille ele vai, é claro, conversar com o grupo e abordar uma questão muito importante que o mesmo já abordou na entrevista coletiva após a partida contra o Melgar, que é a questão das bolas aéreas. O Vasco, que havia sofrido apenas um gol dos 11 que sofreu durante essa temporada de 2025 de bolas aéreas
na partida contra o Melgar, sofreu os 3 gols dessa forma. O único gol que o Vasco havia sofrido de bola aérea foi na 8ª rodada da Taça Guanabara, de cabeça do Thiago Silva no clássico contra a equipe do Fluminense, e agora contra o Melgar, num jogo onde o clube peruano realizou 64 cruzamentos, 3 foram certos, e o Melgar acabou fazendo, né, os golzinhos para buscar esse empate que parecia ser muito improvável na partida. O primeiro aconteceu em cruzamento após um escanteio curto, marcado por Gregório Rodrigues aos 38 do primeiro tempo. O segundo na disputa pelo alto, do Facundo Castro, aos 34 minutos da segunda etapa. E o terceiro e último de Cabreira, aproveitando o cruzamento de 1,74 m de altura. Cabreira aparecendo nas costas do Lucas Piton para finalizar aos 44 minutos da segunda etapa. Então, com toda certeza, Fábio Carille terá aí, nesse período de treinos com o grupo, um momento para chamar e falar: e aí, o que aconteceu? Por que tantos gols de cabeça de um time que só tinha isso? Melgar, ele iria utilizar muito o jogo aéreo. O Fábio Carille, inclusive, falou sobre isso na entrevista coletiva, não à toa, foram 64 cruzamentos. Eu não lembro de ter visto uma partida em que uma equipe cruza 64 vezes a bola e o Melgar utilizou e deu certo. Então é algo que o Vasco precisa se atentar até para esse jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. Hoje teremos o primeiro e único treino que irá acontecer no CT do Palmeiras. A expectativa é que o Fábio Carille poupe sim alguns atletas. Inclusive, né, os 2 nomes que estão com mais possibilidade de serem poupados são Felipe Coutinho e Paulinho Paula. Por uma questão até de lógica, o Paulinho foi um jogador que teve uma lesão recente. Ele teve alguns probleminhas que o tiraram, né, dos gramados. Não estou falando do LCA que ele teve lá no ano passado, mas estou falando de um problema muscular pós-lesão que ele teve agora no início dessa temporada de 2025 e o tirou até de campo durante algumas partidas. E o Felipe Coutinho, né, a gente já sabe, teve esse edema durante o Clássico dos Milhões contra a equipe do Flamengo, que também o tirou de campo no Clássico e deixou ele de fora durante 1,5 semana da intertemporada. Então, para dar uma segurada nesses jogadores, a expectativa é que o Fábio Carille poupe esses 2 titulares que entraram em campo no último domingo contra o Santos e entraram em campo também contra o Melgar no Peru na quarta-feira. O Vasco fez aí um período realmente muito intenso. O Vasco fará domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O Vasco terá 3 jogos em 7 dias. Intensidade muito grande e a expectativa é que o Fábio Carille poupe esses 2 jogadores, e se não poupar mais, tá? Se a gente não vê um Verratti no banco de reservas, por exemplo, a gente não vê o Hugo Moura talvez sendo poupado, o Lucas Piton sendo poupado, a expectativa é que o Fábio Carille surja com algumas caras novas nesse clássico de amanhã contra a equipe do Corinthians. Então, automaticamente, saindo Paulinho, a expectativa é que entre o Tietê. Tietê é um nome também de confiança para o Fábio Carille nesse setor de meio campo, um jogador que até conquistou a titularidade, entretanto, infelizmente, por conta também de lesões, acabou perdendo a posição. E no lugar do Felipe Coutinho, a expectativa é que entre Dimitri Payet. Entretanto, em alguns momentos da intertemporada, em que por conta da lesão de Coutinho, Fábio Carille teve que treinar com alguém ali naquela posição, naquela função, quem entrou ali muitas vezes foi o Benjamin Garré. Então não se surpreendam se amanhã contra o Corinthians, caso se confirme de fato, né, o Felipe Coutinho sendo poupado, o Benjamin Garré atuar como esse meia, como esse camisa 10, e a gente vê aberto pelo lado direito o Ryan, Verratti e Hugo Moura pelo lado esquerdo. Não se surpreendam se isso de fato aconteceu, até o Lodge aparecendo pelo lado esquerdo e o Ryan como um camisa 9. A ver, tá? A ver essa situação, certo é, o Carille vai mudar sim para esse jogo. O Vasco perderá muito, Felipe Coutinho vem tendo um ano, né, maravilhoso. Felipe Coutinho é o meio campo da Série A do Campeonato Brasileiro com mais gols na temporada de 2025. Estamos falando de 5 gols marcados. Um nome que cresceu muito com a chegada, inclusive, do português Nuno Moreira. Então o Vasco sentirá a falta de Coutinho, mas eu acho que é algo importante e necessário de acontecer para que não haja problema. Por isso que eu sempre disse a vocês durante todo esse início de 2025 aqui na Acorda Vascão, a importância do Vasco ter um elenco grande. Que diante das competições Sul-Americana, Brasileiro, a Copa do Brasil que vai voltar já já, é necessário ter um elenco grande para que haja exatamente essa rodagem. Com relação à arbitragem, Anderson Daronco será o árbitro de Vasco da Gama e Corinthians, então de olho nele. O Daronco é um árbitro que pelo menos a mim me preocupa muito, eu não sinto confiança no Daronco. É tenso falar isso, mas eu não consigo sentir confiança no Anderson Daronco. Ele será o responsável por um jogo grande, então espero que ele não atrapalhe o espetáculo que vai acontecer amanhã na Neoquímica Arena entre Vasco da Gama
e Corinthians. Prosseguindo aqui com o vídeo, é claro, ainda temos informações a trazer aqui a vocês. Quero falar com relação a GB. Ontem tivemos a informação que o GB está voltando aos treinos. O atleta que na semana passada acabou saindo reclamando de dores após brilhar com 2 gols na goleada sobre a equipe do Flamengo pelo placar de 5-0, não vinha treinando com o grupo. Entretanto, meus amigos vascaínos, o GB já está recuperado. Ele deve retornar aos treinos, inclusive depois de amanhã, tá? No domingo, quando o Vasco se representa, o elenco da base. Aliás, amanhã o elenco do Vasco se representa no sábado. O elenco do Vasco que ontem entrou em campo contra o Atlético Goianiense, venceu pelo placar de 6-1. E automaticamente hoje é dia de folga, amanhã o elenco se representa. A expectativa é que o GB esteja nessa reapresentação. O GB teve uma inflamação do tendão patelar, não tem nenhuma relação com a lesão anterior que ele teve. Nesse momento o jogador já não sente mais dores e a previsão é de fato de um retorno já nestes próximos dias. Além disso, temos, é claro, mais informações a trazer aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Informação importante com relação a Maxime Domingues, o Vasco que oficializou a saída do jogador, e a gente tem aqui informações sobre os valores, né, dessa negociação. Maxime Domingues foi emprestado ao Toronto do futebol americano, da Liga Canadense, um empréstimo com opção de compra até o final da temporada, e foi colocado um valor fixado na compra, né, de 12 milhões e 700 mil reais. Lembrando que o Vasco pagou na temporada passada 9 milhões e 300 mil para ter Maxime Domingues. Ou seja, caso a venda se concretize, o Vasco da Gama receberá um lucro aí de mais de 3 milhões e 400 mil reais em cima da negociação do jogador. O jogador foi comprado por 9,3 e caso o Toronto do Canadá utilize a opção de compra, será vendido por 12,7. Então, o Vasco ganhará uma graninha aí, né, em cima do Maxime. É uma pena esse jogador ir embora, eu já falei aqui com vocês ontem no Fala Gigante. Amanhã teremos esse Vasco Corinthians e eu acho que o Maxime, por exemplo, seria muito mais útil do que um Tietê, do que um Jair na vaga do Paulinho como segundo volante. Mas as ideias, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é até difícil da gente falar alguma coisa, entender alguma coisa. Te peço até para você ficar ligado no Fala Gigante, vídeo que a gente vai colocar tarde, que a gente vai falar sobre mais uma loucura dessa atual diretoria. Fechou? A gente fica por aqui, eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta. Já já estarei aqui de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Então, conto com você. Curta, compartilhe, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento, como eu sempre falo aqui no nosso canal. E como eu sempre digo aqui também, saudações vascaínas.